Sabe aquele tipo de desenho que a gente olha e, uau, parece que vai saltar da página, de tão vivo, tão complexo? A gente fica se perguntando, como é que um artista consegue criar algo assim, praticamente do nada, de uma folha em branco? Bem, é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui, passo a passo. Olhem só para essa imagem. É impressionante, né? A forma humana representada com uma força incrível. Dá pra gente pensar nisso como se fosse um prédio já pronto, sabe? Lindo, imponente. Só que hoje a gente não vai só ficar admirando a fachada, não. A gente vai entrar e desmontar essa construção tijolo por tijolo para entender como ela foi erguida. E aí vem a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como se chega num resultado desses? A resposta, o segredo, é parar de pensar em desenho como mágica e começar a enxergar como arquitetura. Sim, isso mesmo. Existe um método, existe uma planta baixa, existe uma estrutura por trás de tudo. Então, o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai analisar a planta baixa, que é a composição. Depois, vamos levantar a estrutura, entendendo a anatomia da forma humana. Na sequência, vamos estudar os materiais de construção, com foco total no poder da linha. E por fim, a gente vai ver como tudo isso se junta para virar arte, para virar expressão. Vamos nessa? Ok, vamos começar. Primeira parada, a composição. Pensa bem, nenhum arquiteto começa a levantar uma parede sem ter um plano, uma planta, certo? Com o artista é a mesmíssima coisa. A composição é essa planta baixa. É o plano que vai organizar todos os elementos na página antes de mais nada. E do que é feito esse plano? Bom, esses são os ingredientes básicos, o vocabulário de qualquer artista. Temos a linha, que guia o nosso olhar pela obra, a forma, que define os contornos das coisas, o tom é crucial, é ele que cria a luz e a sombra, e aí vem a textura, a cor, a forma que dá aquela sensação de volume, e o espaço onde tudo acontece. Dominar essa galera aí é o primeiro passo. E olha, vamos dar um zoom em um desses elementos que é simplesmente fundamental, o tom. O que é o tom? Basicamente, é o jogo de luz e sombra. É o que faz um desenho deixar de ser chapado, plano e ganhar vida, ganhar volume. É o tom que transforma um simples círculo numa esfera que parece que dá para pegar. Para usar bem o tom, o artista precisa pensar quase como um escultor, sabe? Imaginar de onde está vindo a luz, onde ela bate mais forte, esse é o ponto de brilho, e onde a forma começa a se curvar e a luz já não pega tanto. Aí vem os meio-tons. E claro, a parte mais escura, a sombra que realmente define o volume do objeto. É essa dança entre o claro e o escuro que literalmente esculpe a forma no papel. Sem isso, não tem realismo. Beleza, já temos nossa planta baixa, a composição. Agora, vamos subir as paredes. A gente precisa da estrutura. E quando o assunto é desenhar a figura humana, essa estrutura tem um nome bem conhecido: anatomia. E aqui está o pulo do gato. Para conseguir desenhar o que a gente vê por fora, na superfície da pele, é absolutamente essencial entender o que tem por baixo. Não é só sobre copiar o contorno que você vê, sabe? É sobre construir a figura de dentro para fora, a partir do seu núcleo, da sua estrutura interna. Essa imagem aqui deixa isso claríssimo. De um lado, a gente vê o esqueleto do braço, a estrutura pura. Do outro, a gente vê como os músculos se encaixam, se conectam nesses ossos e, pronto, criam a forma final que a gente reconhece. Ou seja, o que a gente vê por fora é uma consequência direta do que está por dentro. E tem até um método clássico para estudar isso, o écorché. É um processo bem metódico, quase científico. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, se define a silhueta geral, com formas bem simples. Depois, se marcam os pontos-chave, os ossos, as partes duras. E aí, a partir daí, se vai conectando tudo, colocando os músculos sobre o esqueleto, sempre começando pelas partes maiores, como o tórax e o quadril. É quase uma engenharia anatômica no papel. Certo, estrutura de pé. Agora falta o quê? Um material de construção. E no desenho, o material mais básico, mais essencial de todos, é a linha. Parece uma coisa simples, né? Um traço. Mas acredite, o conceito por trás da linha é algo absurdamente profundo. Olha só o que o Leonardo da Vinci, que não era qualquer um, né? Falou sobre isso mais de 500 anos atrás. Ele disse que a linha, em si, não tem matéria, não tem substância, que ela é mais uma ideia do que um objeto real. Pensa nisso. A linha não é só o risco no papel. É uma abstração, um conceito que a nossa mente usa para definir onde as coisas começam e onde elas terminam.
Isso leva a uma ideia que é fascinante. A linha de contorno, aquela que a gente usa para desenhar o perfil de um rosto ou o formato de um objeto, ela não existe de verdade na natureza. É isso mesmo. A gente não enxerga um mundo com linhas pretas em volta de tudo. O que nossos olhos veem são encontros de cores, diferenças de luz e sombra, planos que se encontram. A linha é uma invenção genial do nosso cérebro, uma convenção que a gente criou para poder entender e representar o mundo. Esse trabalho do artista Richard Tuttle é um exemplo perfeito disso. Ele mostra a linha em 3 estados diferentes. Primeiro, a linha como um objeto físico, o fio de arame ali. Depois, a linha como representação, que é o desenho a lápis na parede. E, por fim, a linha como algo virtual, imaterial, que é a sombra que o fio projeta. É genial. Objeto, desenho e sombra. Tudo a partir da mesma ideia de linha. E agora a gente chega na parte final da nossa construção. A gente já tem a planta, a estrutura e os materiais. É aqui que a mágica acontece de verdade. O momento em que toda essa técnica vira arte, vira expressão. Dá uma olhada nesse desenho. Todo aquele estudo de anatomia, de como a luz e a sombra constroem o volume, tá tudo aí. Mas percebe, não é um estudo frio, técnico. O artista está usando toda essa habilidade não só para mostrar um crânio, mas para passar um sentimento, uma energia, um movimento. A técnica, quando bem dominada, não prende. Pelo contrário, ela liberta a expressão. E essa é uma das coisas mais bonitas do desenho, né? É talvez a forma de arte mais direta, mais imediata que existe. Com pouquíssima coisa, um lápis, um papel, se cria uma conexão direta entre o que o artista está pensando, o movimento da mão dele e o que aparece ali no papel. É quase como se o pensamento escorresse direto para a folha. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão do grande artista William Kentridge. Ele diz que desenhar é como uma versão em câmera lenta do pensamento. Se isso for verdade, o que será que os traços de um desenho revelam sobre a mente de quem o fez? No fim das contas, um desenho é muito mais do que uma imagem. É o registro de um pensamento se formando.